O grande perigo de ter um segredo não é o fato de ser descoberto. O grande risco é quando os nossos segredos passam a controlar nossa vida e de tal maneira que a única saída é criar alguma outra coisa. Olá, eu sou Rodrigo Bolzan e você está ouvindo o podcast oficial da segunda temporada de A Vida Secreta dos Casais, série original da HBO. Ao meu lado está a jornalista Camila Silva. Olá, foi o Figueira que atirou aquela. Quero falar isso. Espera, ainda não. Não, ainda não. Porque aqui também com a gente temos a honra de receber Bruna Lombardi, criadora, roteirista e protagonista da série. Olá, Bruna. Oi, pessoal. Que maravilha, hein? Olá. Tamo juntos. Bora. E também Carlos Alberto Richelli, ator, também diretor, também trilheiro, soubemos no último episódio, de A Vida Secreta dos Casais, ao lado do filho Kim Richelli, que também dirige a série. Bem-vindo. Tudo bem? Bom, a Sofia e os pacientes, eles relutam em liberar realmente as informações, fazer confidências, mas aqui no nosso podcast a gente quer um livro aberto, não é? A gente vai contar tudo e mais um pouco sobre bastidores da trama, de cada um desses episódios. E esse é o momento de desvendar o episódio 6, intitulado Até que o Demônio Veio ao Seu Encontro. Prontos? É, né? E que demônio, né, teoricamente. Pois é. A gente descobre que foi o Figueira, né, o delegado Figueira, vivido pelo Bokassa Kabengele, quem Isso. atirou. E, na verdade, assim, eu diria que eu queria que algo acontecesse com o Otero. E fico feliz que ele tenha morrido, aquela louca, né? Como é que foi matar o Otero nesse momento? Você já queria ou não queria? Não, eu queria, era uma hora certa. Você sabe que muitas vezes eu tenho, por uma questão da história mesmo, eu tenho que... Morrem personagens que eu não queria de jeito nenhum. Eu fico pensando como é que eu poderia recuperá-los, fazer eles voltarem. Mesmo assim, o Otero, acho que eu matei numa boa hora. E acho que eu também tinha que punir esse cara, porque não dá. E ele fez muito bem, né? Esse personagem insuportável. Roberto Birindelli. O Birindelli fez muito bem esse personagem e a gente gosta de odiá-lo, né? E acho que essa armadilha que o Luiz armou, né? Que você é tão... Que inconsciente, né? O Luiz foi absolutamente inconsciente, imagina. Botou a Sofia completamente à mercê de um louco. Inconsequente, né? Inconsequente. Mas é interessante Então, porque a Sofia, na síndrome que a Sofia tem, ela não tem medo. Uma das características da Sofia, não sei se vocês lembram, ainda na primeira temporada, ela vai encontrar o Hermes naquela casa abandonada. Sim, o fim da primeira Ela temporada. se joga nos lugares, ela pega o jipe, ela vai sozinha. Ela é uma mulher destemida, ela não tem a noção do medo, para o bem e para o mal. É um problema uma pessoa não ter medo. Mas aproveitando essa fraqueza da Sofia, você falou da patologia dela aqui, é um momento de alívio, porque, enfim, a gente viveu toda aquela tensão, da Sofia tá ali em risco, o Luiz também, mas ela segue atormentada por esses problemas do passado dela, e aí surge novamente a Irma aqui, que é a terapeuta dela, indicando uma outra terapia, né? Eu acho que agora a Sofia chega num fundo de poço absoluto, né? Porque tudo que ela já acumula, tudo que ela passou desde a primeira temporada, passando por esse momento de um cara ser morto dentro da casa dela, é muito traumatizante, né? E sendo ela essa pessoa que ela é. Que não tem nada a ver com no nada princípio, disso, seria né? o Ela oposto realmente de tudo caiu nesse mundo, foi envolvida por esse mundo sem ter absolutamente nada. Ela é uma pessoa que prega a paz, que prega o amor, que prega o tantrismo, né? Toda uma filosofia de vida e tudo. E ela está num auge assim, de desespero, porque tudo isso motiva ainda mais os transtornos a aflorarem, né, na mente dela. E aí, nesse momento da série, ela já tem essa indicação da Irma para ir fazer esse retiro espiritual que tem cenário a Chapada dos Veadeiros, Exatamente, ela viaja para a Chapada. Isso. A gente estava falando aqui, em algum momento a gente já falou de locações.
Nessa segunda temporada, quantas locações vocês têm? Como foi filmar? A gente queria entender muito bem como é que vocês construíram esses universos. É um número Mas assim muitos, exorbitante muitos de cenários. Porque muitas locações. E isso dá muito trabalho, porque é um trabalho de pesquisa de locações. Né? Então, a gente sai com a equipe, gosta de uma. Vamos ficar com essa. Daí, na hora de negociar, não pode. Ou a logística do dia que está no plano de filmagem não permite. Não vai dar conta. Daí você fala assim, então vamos para aquele não, plano B. a logística de uma produção de série é uma coisa maluca. Porque é assim, você não tem a sorte de logo na primeira já achar que é boa. Claro. Não, e aí aquela locação ser possível no mesmo dia e hora que o ator pode. Sim. Os atores, sempre tem mais de um Então, em cena. A equipe também não está em outro lugar muito distante. A logística permitir esse transporte. É, assim, realmente uma das coisas mais difíceis você... Mas, ao mesmo tempo, é muito legal, né? E filmar em locação dá uma vida diferente. Apesar dos problemas de som, cachorro latindo, avião passando, motoqueiro passando, quer dizer... Mas mesmo assim, cidade, eu acho né? muito A cidade interessante. pulsa, né? E por que escolher esse paraíso, assim, a Chapada, para ser o ambiente em que a Sofia vai se reconectar? Eu, na verdade, estava querendo alguma coisa que representasse ainda um lugar limpo, né? Sagrado, um lugar quase intacto. Claro que nada mais hoje em dia é virgem, intacto, limpo, mas que tivesse essa representação ainda depois de tanta sujeira que aconteceu com todos, né? A Sofia está chafurdando nessa lama toda que ela não tinha nada a ver com isso. E isso está ela está com um sistema muito intoxicado. E é isso que a Irma, que é a mentora dela há muitos anos, depois ela parou e agora ela voltou, sugere para ela esse cara misterioso que mora no meio do mato e é meio mago, meio, né, lida com substâncias e tem toda uma mística em volta dele. O Kadosh, né? Que ele é vivido pelo Genésio de Barros, não é isso? Bom, aí nesse lugar a Sofia passa por um ritual de expansão da consciência, consome uma substância que eu agora esqueci o nome. Chama iboga. Iboga. E imageticamente foi preciso criar algo tecnológico que pudesse trazer essa sensação, uma espécie de movimento dela, de né? projeção dela para fora do corpo, ou para produzir, sei lá, essa tentativa de zerar, né? Tecnicamente, o que vocês fizeram para fazer isso? Eu acho que uma das coisas mais... Primeiro, o ambiente que fizeram do Kadosh era... Assim, eu entrei ali, a casa... era realmente muito é um dos cenários especial. Mais bonitos que eu já fui. É muito lindo, dá para ver vocês por Mas aí. a Cláudia arrebentou. Isso aí foi a Cláudia Andrade, diretora de arte. Ela trouxe muito esse mundo. A gente queria que tivesse esse espírito. E ela é um lugar que a Sofia compreende que é um lugar mágico e que ela se sente a confiança de estar entregue a esse cara nesse lugar, porque, obviamente, né, você vai no meio do mato com um cara que você não conhece, mas tem toda essa situação, esse experimento, essa experiência de vida que a Sofia saca que é possível. E Iboga é uma experiência verdadeira, isso existe mesmo, e ela tem... Aí a gente foi para esses efeitos especiais, né? Sim. Que eu acho que foram muito felizes. Todo esse movimento dela deitar e tal, como essa câmera lenta, eu acho que teve um clima ali que funcionou legal. Iboga aqui, no caso, seria o mesmo que a ayahuasca ou é diferente? Não, é diferente. Essa pesquisa de vocês? É diferente. É outra coisa. O Iboga, ele é usado muito para prevenir ou combater as adições, né? A pessoa que tem a compulsão de beber muito ou de consumir drogas e tal. Uma das coisas
que é atribuído ao iboga é exatamente você se libertar do vício, vamos dizer, né? E uma das... É quase um resetar. Sim, do seu organismo. Exatamente o que a gente estava falando, né? Uma tentativa dela de limpar o sistema. Exatamente. Enquanto a Sofia está nesse projeto de se reencontrar, tudo continua acontecendo na cidade, Claro. as investigações. Então, a gente agora vai ouvir só mais um trechinho aqui sobre uma decisão tomada pelo Vicente em meio às investigações dele aqui. Vamos ouvir. Você sabe que isso vai ter uma repercussão forte, né? Eu sei, mas eu tô decidido. Agora eu vou nessa até o fim. Não tem volta. Pela Renata? Pois é, ele decidiu aqui finalmente publicar essa matéria bombástica que a gente está esperando, vendo ele acumulando informações desde lá da primeira temporada. E uma coisa que o Luiz falava, não publica, Vicente, não publica, porque você publica agora, a gente não tem todos os dados, Sim. Os caras se preparam, os caras se dão um jeito jogo, né? Exatamente. Mas é que eu acho que tem uma alfinetada também do próprio Luiz no outro episódio, que é dizer pra ele, você tá flertando com o poder como se ele talvez não fosse mais adiante com isso. Então acho que agora tem uma revolta ali também. Agora eu vou adiante mesmo, agora eu vou liberar isso daqui pra provar que eu vou em cima desses caras, né? Tem um pouco isso da parte do Vicente. Sim. Ele, para o Vicente, ele acha que ele continua e de fato mesmo, ele está fazendo o que ele se propôs como profissional, né? Mas aí ele faz isso e o Edgar fica sabendo, o Edgar Heleno, que é, nesse momento, praticamente um sogro dele, já que ele está envolvido com a Jordana, ele fica muito irritado, mas, diante da morte do Otero, ele consegue virar esse jogo e botar toda a culpa no Otero, né? Já que o Otero já o tinha traído como seu advogado e homem ele de confiança. É muito interessante porque ele muda a notícia do PR, né? Ele muda o release que ele ia estar dando para os jornalistas, né? Sim. Primeiro ele diz assim, manda publicar um anúncio dizendo que o Otero era um cara maravilhoso, um dos melhores profissionais do planeta, etc, etc. Quando ele começa a perceber como ele pode usar essa morte e estrategista excelente que ele é, ele dá uma virada nesse jogo a favor dele, ele suspende aquela nota e manda uma nota dizendo estamos todos aqui no banco profundamente chocados que esse cara tenha cometido tais e tais e tais crimes, etc, etc, etc. Sim. Então, assim, em questão de meia hora, ele muda completamente e tem a coragem, né, de distorcer a própria opinião a favor do que ele está querendo, de como ele está querendo usar o acontecimento, né? Não, nenhum princípio. Princípio ético, não. Mas ao mesmo tempo tem o Luiz correndo ali por fora, descobrindo que o Otero tem a ligação com o Navarro, e o Edgar, ao mesmo tempo, lá também distorcendo toda essa verdade, tentando abarcar tudo quanto ele pode de proteção espiritual. Agora é um centro ecumênico ali, que ele vai, enfim, já foi na igreja, a gente já viu ele na igreja, o discurso dele do final da primeira temporada, agora ele vai nesse centro, que eu não sei exatamente se é um centro espírita, enfim, mas para fechar o corpo ali no ritual, ele tentando de todos os lados, mas ficando sozinho também, né? Tem aquela discussão na mesa ali, com a filha e com a mulher, que as duas deixam ele sozinho, ele tá meio sozinho nesse momento. O poder é um exercício solitário, né? E na verdade, assim, o cara, ele quer muito poder. Todo poderoso quer mais poder, né? Faz parte da ganância. E é absolutamente solidão também, sem dúvida nenhuma. Nesse episódio a gente teve belezas naturais, lindas, as Chapadas de Veadeiros entrando ali, a Sofia começando esse processo de desintoxicação dela, da alma, de tudo dela ali. A Roberta ajudando os meninos a encontrar cada vez mais detalhes dessa Totema. E a gente tá querendo saber o que vem aí. Fiquem de olho, ou é melhor, de ouvidos bem abertos, porque no 7º episódio de A Vida Secreta dos Casais, 2ª temporada, a coisa vai pegar fogo. A gente tem a Sofia com um novo romance, Jordana e Vicente cada vez mais cúmplices, muito próximos, e Denise, aquela mesma, a irmã do Daniel,
ela volta. Não dá pra perder. Não esqueçam, os episódios já exibidos estão disponíveis na HBO Go. Eu sou Rodrigo Bolzan e eu contarei com Camila Silva, Bruna Lombardi, Carlos Alberto Richelli para continuar esse debate empolgante no 7º episódio do podcast de A Vida Secreta dos Casais. Até lá!